Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, que todo cristão precisa entender, é que Jesus ele era maleável com as pessoas, né? Com os humildes, com aqueles que ouviam a palavra dele, com os pobres, com os abatidos, com as pessoas, né? Mas quando se tratava de líderes religiosos, ele era duro com essa gente. Ele não dava moleza, não. Ele era duro. Ele jogava pesado mesmo, ele falava mesmo a verdade. Doesse em quem doesse. Porque os líderes religiosos estavam contaminados em dose dupla, né? Porque além deles estar em pecado, o pecado de Adão ainda está prevalecendo na vida deles, ainda estavam endemoniados. Quer dizer, Jesus estava ali falando com o próprio diabo, com os próprios demônios. Os líderes religiosos estavam endemoniados, né? Mesmo porque Jesus ainda não tinha ido para a cruz e os demônios estavam soltos, né? O próprio diabo estava solto. E se tratando de Jesus, quem ia era o próprio diabo. Nem mandava nem o secretário. Ele mesmo ia né, usar esses homens para poder ficar cercando o Senhor Jesus por tudo quanto era canto, interpelando ele. Né? E num debate desse aí acalorado que Jesus estava tendo com essa galera aí religiosa, em João 8, 29, a palavra de Deus diz o seguinte, João 8, 29. Jesus, depois de um monte de conversa com essa gente aí, disse o seguinte, aquele que está comigo, né? Ou seja, aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só porque eu faço o que sempre lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Geralmente, quando estava tendo esses embates aí, né? O povão ficava ouvindo, né? Ficava aquela roda de gente ouvindo esses embates aí que Jesus tinha com esses líderes religiosos. E ali, ao ouvir aquelas palavras, muitos judeus se convertiam, né? Porque era muito forte, apesar de simples, as palavras do Senhor Jesus Cristo era forte, né? E num desses debates foi que Jesus falou isso, né? Que ele diz aqui em João 8, 29, né? Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Aqui, João 8,31. Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Tá vendo? Se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão realmente os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vê, né, o que Jesus mandou eles fazer, né? Conhecer a verdade, né? O que liberta? A verdade. Ele não disse, conheça campanhas, correntes, né? Ele não disse, vá adorar a deuses de pau, de pedra, de metal, vá se enfurnar em religião. Ele não falou nada disso. Vá atrás de Macedo, de Valdemiro, de Silas Malafaia, de R.R. Soares, de Agenor Duque, de falsos profetas, de falsas profecias, de ficar nascendo dente de ouro, jogando paletó, caindo no chão, dizendo que está caindo pelo poder de Deus, profetizando, né? Adivinhando a vida dos outros, dizendo que é Deus que está falando. Fazer campanha de Israel, campanha de Israel, fogueira santa de Israel, subir montes, fazer jejuns. Ele falou isso? Não. Ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é a graça de Deus, é a palavra de Deus. A verdade que ele estava falando, querendo dizer, a verdade é o que eu vou fazer daqui a pouco na cruz. Logo, logo eu vou fazer um negócio ali na cruz e vocês vão saber o que é. Vou destruir a morte, né? O pecado de vocês, o diabo. Essa é a verdade. Aí você vê aqui em João 8,33
que os judeus que estavam discutindo com ele, os religiosos, disseram o seguinte: veja que Jesus, olha bem, Jesus falou para as pessoas que creram nele, Jesus falou, ó, permaneça na minha palavra, você aí que creu em mim, você creu na minha palavra? Crê. Eu creio no Senhor, tá, beleza. Então permaneça na minha verdade, tá? Na minha palavra. E vai vir mais coisas, conhecereis, continue conhecendo a verdade. Vocês conhecerão a verdade, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. A verdade vai te limpando, é isso que ele estava querendo dizer. A verdade, ela vai florescer e ela vai limpar sua mente, sua alma, o seu espírito. Você vai entender depois tudo que eu estou falando aqui. Aí aqui em João 8, 33... Os judeus que estavam discutindo com ele, os líderes religiosos, falaram o seguinte: disse-lhe, pois, Jesus aos judeus, aliás, no 33 aqui, ó, vamos repetir aqui. Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora aqui no 33, os líderes religiosos entram no meio da conversa e diz assim, ó, respondeu-lhes, pois os judeus, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu sereis livres? Quer dizer, Jesus não estava falando com eles, né? Você vê, Jesus falou com aquelas pessoas, com os judeus que creram. E eles se meteram no meio dizendo, nós somos descendência de Abraão, como é que você vai falar que nós seremos livres? É que Jesus é muito educado, né? Porque se é outro dizia, vem cá, eu estou falando com vocês, eu estou mandando vocês guardar a minha palavra. Eu já sei que vocês estão em pecado e tem demônio em vocês. Vocês são filhos do diabo. Você vê, né? Então, às vezes, a pessoa não entende as coisas, ela lê as coisas de Deus, ela fica muitas vezes pensando outras coisas que não tem nada a ver, né? Então, eles querendo confundir também o pessoal que estava ali, que tinha recebido a palavra de Deus, né? É como hoje, nós estamos anunciando a verdadeira palavra de Deus, a graça de Deus, né? Aí vem outro aí do sistema religioso, não, nós somos da igreja tal, somos da seita tal, nós já somos livres, nós já aceitamos Jesus, né? Nós já aceitamos a Deus, nós conhecemos a Deus, né? É o que Jesus falou para eles. Eles diziam que Deus era pai deles, né? Aí Jesus disse assim, se Deus fosse seu pai de vocês, vocês me conheceriam, porque eu vim de Deus, né? Por que vocês não entendem o que eu estou falando? Se vocês são de Deus, são filhos de Deus, deveria entender o que eu estou falando com vocês, porque eu vim de Deus, né? Então, se as pessoas que estão aí dentro do sistema religioso se dizem que é de Deus, por que ela não entende muitas vezes o que a gente está falando? E às vezes vem até aqui no canal criticar, né? Nós estamos falando para ela que ela é filha de Deus, né? Que Jesus já salvou ela, já libertou ela, já tirou os pecados dela, já venceu o diabo, já deu a salvação a ela, e ela vem aqui ainda e critica. Né? Então, por que ela critica? Se ela é filha de Deus, ela devia ficar feliz com isso, né? Mas você vê que não, que ela é simplesmente uma pessoa carnal, religiosa. Ela está querendo mais defender o sistema religioso, né, do que o próprio Senhor Jesus Cristo, tomar partido do sistema religioso, ao invés de tomar o partido de Deus, do Senhor Jesus, que ela diz que é pai dela, né? Por que ela não entende, então, a palavra de Deus? Por que ela não entende essas coisas? Porque o pai dela não é Deus, o pai dela é o Valdemiro, o pai dela é o Macedo, foi dali que ela foi gerado, né? Foi das palavras desses homens, das mentiras desses homens, né? Foi desse sistema religioso que ela foi gerada. Então quem é o pai dela? O pai dela, o pai de uma pessoa é aquele que gera, ou não é? A palavra também gera. A palavra do Senhor Jesus Cristo gera filhos para Deus, né? E a palavra dos falsos profetas gera filhos para eles, né? Nós estamos aqui falando a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo que está dentro de você desperta a sua mente, desperta o seu espírito e você começa a crescer no amor e na graça de Deus como filho de Deus e para Deus.
não para nós. Diferente deles, que chamam as pessoas para dentro do sistema religioso, faz uma lavagem cerebral na cabeça dessas pessoas, levam elas a fazer votos, sacrifícios, campanhas, dar todo o seu dinheiro, não é? Votar nos políticos deles, não é? Por quê? Porque o pai delas é eles. Essas pessoas que estão por aí são filhas desses falsos profetas, dessas profetisas, são filhas do Sila Malafaia, são filhas do Valdemiro, né? São filhas desses homens, da carne, nasceram da carne, nasceram da palavra deles, que eles dizem que é de Deus e não é. Por isso Jesus disse, se vocês dizem que são filhos de Deus, falou para os sacerdotes, para os falsos profetas que estavam ali, para os fariseus. Se vocês dizem que é filho de Deus, por que vocês não entendem o que eu estou falando? Se eu vim de Deus. Né? Engraçado, né? Nós estamos chamando você para vir fazer campanhas, votos, sacrifícios, né? Dar tudo que você tem, seu carro, sua casa, né? O leite das crianças, né? O dinheiro do leite das crianças, sua conta de água, sua conta de luz que você ia pagar. Nós estamos chamando você para fazer sacrifícios, para trazer tudo que você tem? Não. Nós estamos levando a palavra de Deus, da graça de Deus. Por que razão muitas vezes você não recebe essa palavra? Mas recebe com prazer a palavra desses homens que estão tirando tudo de você. Simplesmente porque você ainda não conhece a Deus, não nasceu de Deus. Você nasceu das mensagens desses homens. Não importa quanto tempo você esteja dentro do sistema religioso. 20, 30, 40 anos, não importa. Você nasceu da mentira, do engano, do engodo. Nasceu da carne, mas você pode nascer do Espírito. Assim como aqueles judeus que aceitaram Jesus ali naquele dia, que eles tinham nascido também da carne. Eles também seguiam aqueles homens que estavam ali debatendo com Jesus. Mas a partir do momento que ele ouviu a palavra de Jesus, a palavra da graça de Deus, eles creram em Jesus, humildemente, aceitaram a palavra de Jesus. E Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão estar bem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta, meu amigo, é a verdade. A verdade dói, mas liberta. A verdade é igual a bezetacil, né? A pessoa tá lá com a dor, né? Aí fica tomando um negocinho aqui, outro ali, né? Não adianta, tem que chegar lá e tomar uma bezetacil, vai doer. Mas a pessoa vai ficar bem. Né? Pois é, meu irmão e minha irmã. Receba a palavra de Deus aí, aonde você estiver, em qualquer parte desse planeta. Receba a palavra do Senhor Jesus Cristo, de graça e pela graça, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, faça também os seus comentários, o que é que você acha a respeito de tudo isso, tá bom? E até uma próxima, em nome do Senhor Jesus.